Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bom com você? A gente vai ver aqui a parte final da matéria de literatura pensando no Enem que você vai fazer, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre as tendências contemporâneas, uma aula que é dividida em 3 partes. Nós falaremos sobre concretismo, sobre tropicalismo e poesia marginal. São 3 movimentos distintos, né? Surgiram, assim, em contextos um pouco diferentes, assim, de diferença de 10 anos de um para o outro, 5 anos, às vezes até no mesmo contexto, mas são movimentos diferentes, tá? Mas todos eles são tendências contemporâneas porque surgiram aí após o movimento modernista, tá bom? Começando então pelo concretismo, que te lembra algo concreto, né? A arte concreta, a poesia concreta, é isso aqui. Se você olha essa imagem aqui, e alguém te perguntasse na rua, isso aqui é uma poesia? Você talvez, né, instintivamente diria, não. Porque para você, poesia tem que ter verso, tem que ter estrofe. Então isso aqui, poesia, isso aqui não é uma poesia. E aí você vai tentar ler isso aqui e você fica assim, né? O infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus... Você vai ler para sempre, né, isso aqui. Como é que você vai terminar de ler isso aqui? Inclusive o símbolo é um símbolo de infinito e a leitura disso aqui seria também uma leitura infinita. Isso é poesia? Sim. Não é a poesia tradicional, não é um poema dividido em versos e em estrofes, mas é uma poesia, sim, chamada de poesia concreta. Vamos entender o contexto. É um grupo, Noigrandes, formado por Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, depois que entraram outras pessoas também, criaram a revista Noigrandes, de 1952 a 1962, tá? Tinha como ideia divulgar esses ideais concretistas no Brasil. Que ideais eram esses? O contexto aqui é do governo de Juscelino Kubitschek, tá? No seu governo, 1956 a 1960. Então, olha aí o tempo, mais ou menos, em que surgiu o concretismo no Brasil. Ele instituiu o plano de metas, você sabe, eu não sou professor de história, não vou ficar aqui gastando todos os meus 20 segundos de conhecimento de história nessa aula, né? Então, 50 anos em 5, plano de metas, valorizando a industrialização e a modernidade. Ele também desenvolveu o plano piloto para a construção de Brasília. Na verdade, não o próprio Juscelino, mas sim o Oscar Niemeyer, né, com outro arquiteto. Brasília é uma cidade planejada. Plano piloto para a construção de Brasília. Nesse contexto é que surge o plano piloto para a poesia concreta. Né, um pouco aí do início do concretismo no Brasil. Filadelfo Menezes escreve sobre o plano piloto para a poesia concreta o seguinte: a poesia concreta estava intimamente associada ao movimento de boom desenvolvimentista que levanta o país nos anos 50. Isso é importante, olha o contexto. O boom desenvolvimentista. Esse é o contexto em que surge o concretismo no Brasil. Simbolizado exemplarmente pelo plano de criação de Brasília, uma nova cidade idealizada como centro de poder matematicamente situada no centro geográfico do país. Basta recordar que o principal texto da poesia concreta, publicado em 1958, tem o título Plano Piloto para a Poesia Concreta. É o plano para construir esse tipo de arte. É uma citação direta e assumida do plano piloto para a construção de Brasília, que sonhava construir do nada, em meio ao inóspito cerrado do plano central brasileiro, uma cidade dentro dos moldes mais racionalistas idealizados pelo urbanismo modernista europeu. Quais são as motivações dentro desse contexto histórico aí para a criação desse movimento chamado de concretismo? Primeiro, a modernidade, com industrialização, telefones, carros, televisão, né? Então tudo isso fazia parte desse contexto, né? A modernidade, a evolução, a industrialização, o American Way of Life, né? O jeito americano de se viver, né? A maneira americana de se viver, essa cultura americana instaurada na sociedade.
Quer ver um símbolo da cultura americana e até os dias de hoje? Coca-Cola. Coca-Cola. Em 1942, a primeira fábrica da Coca-Cola no Brasil foi fundada no Rio de Janeiro. 8 anos depois, já havia mais 11 fábricas da Coca-Cola espalhadas pelo Brasil. Inclusive, esse aqui era o slogan da Coca-Cola. Isso aqui é uma publicidade real, tá? Da época, 1950. O slogan da Coca-Cola na época era "Isto faz um bem". Olha a propaganda, "Isto faz um bem". Você bebe Coca-Cola, isso faz um bem. Essa é a propaganda. Tá? Esse slogan durou aí aproximadamente 14 anos. Então, era a cultura americana se espalhando e chegando também ao Brasil, até por conta da globalização, da modernidade. Tudo isso facilitou o encurtamento das distâncias também. Então, a gente percebe isso, por exemplo, em anúncios publicitários. Né? Vendendo produto, é a cultura de vender e comprar, o consumismo. Tudo isso ganhava cada vez mais força aqui nesse contexto. Somado a isso, nós temos também uma postura de insatisfação com o modelo econômico de JK, acabou gerando inflação, então houve certo desconforto, certa contrariedade em relação a esse modelo econômico adotado por JK, tá bom? Ou seja, resumindo, aqui tá um resumo. A vida cada vez mais frenética dos grandes centros urbanos exigia novas maneiras de expressão artística. E a poesia concreta procurou captar aspectos da urbanização, da comunicação em massa e dos avanços tecnológicos que transformavam a realidade. Então a poesia concreta pegou tudo aquilo que estava pulsando na sociedade e usou como base. Tanto é que existe uma associação entre a linguagem da propaganda e a poesia concreta, como veremos mais adiante, tá? Quais são as principais características, então, para a gente chegar lá? O espaço físico da folha de papel é mais importante do que a forma fixa de um poema. A forma fixa dividida em versos. Não, calma aí. O que importa para mim é aproveitar todo o espaço, formando uma espécie de objeto visual, portanto. Então eles aborem um verso tradicional e pensam num poema como algo que deve ser visto e não lido, simplesmente. Lembra daquela poesia concreta no começo da aula? O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus... Você não vai ficar lendo isso para sempre. Você bateu o olho ali, você entendeu, você olhou o símbolo, você entende. Tem uma outra poesia concreta que a gente vai até analisar daqui a pouquinho. Você com certeza já viu isso. É a palavra luxo, escrito várias vezes, formando o grandão a palavra lixo. Sabe? Você já viu isso com certeza. Daqui a pouco a gente vai ver novamente. Quando você olha um poema como esse, você não vai ler luxo, 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 luxo. Você não fica lendo. É um poema visual, para você ver, contemplar. Sua interpretação é como se aquilo fosse uma imagem. São palavras que formam uma espécie de imagem, né? Por isso um objeto visual. A linguagem é bem sintética, na tentativa de expressar bastante coisa com o mínimo, com poucas palavras. Palavras essas que são bem fragmentadas, soltas, colocadas ali, né, nesse espaço em branco da folha de papel para formar o poema, a poesia concreta. Então, a gente percebe também novas possibilidades semânticas, com polissemia, neologismo, trocadilhos, né, jogo de palavras como, por exemplo, luxo e lixo. A gente vai ver também alguns exemplos quando a gente for analisar algumas poesias aqui, tá bom? O máximo de informação com o mínimo de elementos. São poucas palavras que dizem bastante coisa. Por exemplo, uma poesia que tem apenas uma palavra repetida, luxo, e ela diz bastante coisa pra gente, tá? Antes de analisar, vamos a uma questão do Enem, já que falamos sobre linguagem picotada e fragmentada, esse é um excelente exemplo. Da sua memória, mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apagam o meu. Tudo bem picotado. Cada verso não tem nenhuma palavra, tem parte de uma palavra. Lemos isso aqui. Aí a questão do Enem, lá em 2015, era assim. Trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pelo quê? A. Interrupção da fluência verbal para testar os limites da lógica racional.
reestruturação formal da palavra para provocar um estranhamento no leitor. C. Dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças. D. Fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. E. Renovação das formas tradicionais para propor uma nova vanguarda poética. A gente já viu que o que tem aqui é linguagem fragmentada e picotada. Logo, a resposta correta é a letra D. Fragmentação da palavra para representar o estreitamento das suas lembranças. Beleza? Então, aqui um poema de Décio Pignatari, uma poesia concreta. Beba Coca-Cola, babe cola. Beba Coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Eu li daqui pra cá, mas beba, babe, caco, cola, coca, caco. São palavras soltas, aleatórias aqui. Né? Eu escolhi uma forma de ler esse poema aqui. Mas ele também é mais para ser visto. E você percebe ali, babe, beba, coca, caco, cola, cloaca. Você consegue entender as palavras meio jogadas ali, inclusive explorando os aspectos semânticos aí com os trocadilhos. Parece uma propaganda, poderia ser uma propaganda da Coca-Cola isso aqui. Poderia ser. Só que, na verdade, é uma crítica a esse movimento. É uma espécie de antipropaganda. Ele não está valorizando aqui a Coca-Cola. Ele fala em beber Coca-Cola como um sinônimo de absorver a cultura americana. Absorver a cultura estrangeira. Ou seja, abrir mão da nossa própria cultura. Então, ele diz assim... beba, ou melhor, antes, não só beba, babe. Babe é se lambuzar, encher a cara de Coca-Cola. Caco são os restos. Cloaca é a imundície, né? É a imundície, é a cloaca, que representa o povo que abdica de sua cultura. Cloaca são 6 letras que, se a gente reembaralhar ali, a gente consegue formar outras palavras que fazem referência à crítica desse poema aqui. Calo, calar-se, ficar quieto. Oca, vazio, uma nação vazia, oca. Aca, nojo, né? Mau cheiro, aca. Tá bom? Então são palavras formadas a partir de cloaca. Isso é uma ressignificação semântica, como nós vimos agora há pouco como uma das principais características. Aqui é outra poesia que eu comentei com vocês, luxo formando lixo. Grosso modo, só existe uma palavra aqui, que é a palavra luxo. Não existe a palavra lixo. E o luxo é que está formando a palavra lixo. Tá? Se você olha assim, de longe, você nem vê o luxo, só vê o lixo. Mas se você olha de perto, você vê o luxo. Sabe o que significa isso? Que o luxo só é luxo de perto, quando você está preso no seu mundinho. Mas se você tem uma visão mais ampla, você percebe que tudo aquilo não passa de quê? Lixo. Tá bom? Essa é uma interpretação mais aceitável e bem comum para esse poema, para essa poesia. Essa aqui eu gosto bastante. Também não dá para ler. Lembra? É um poema visual. Eu não vou ficar aqui, luxo, 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 luxo. Eu não vou ficar aqui assim, rater, 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 rater. Rater, rater, rater. Não vou ler, mas você está vendo. Você está vendo que nós temos a palavra terra várias vezes e cortada, como se fosse realmente um campo para ser arado e um trator passando aqui no meio, formando um caminho, né? Então, é um poema visual que remete a um campo que foi arado. A palavra terra é dividida arbitrariamente. Não obedeceu a divisão silábica, né? Foi uma divisão arbitrária. Ou seja, a terra é dividida de forma arbitrária e autoritária. A terra está fragmentada. Não só a palavra, mas o conceito. A terra. A palavra terra está fragmentada para representar que as terras estão fragmentadas, estão mal distribuídas, estão sendo divididas arbitrariamente. E não só a palavra terra está presente aqui. Terra, rara, erra, ter. Ter, terra, é algo raro. Fazer isso aqui é algo errado. Então são palavras dentro da palavra terra. Mais uma vez, essa ressignificação
semântica da poesia concreta. Ok? Segunda tendência contemporânea, tropicalismo. Então, concretismo acabou, esquece. Isso aqui não tem mais a ver com concretismo, ainda que o contexto seja mais ou menos parecido, tá? Na esfera internacional, com Guerra Fria, avanços de tecnologia, movimento hippie também surgindo aqui com bastante força. No campo da música, os Beatles fazem muito sucesso, o rock, né? A pop art faz bastante sucesso, né? A pop art faz muito sucesso. Então, o tropicalismo ganhou muita força, principalmente na música. Não exclusivamente, mas é o que mais é visto como tropicalismo realmente são os grupos musicais. No Brasil havia ditadura militar também nesse contexto histórico. O movimento cultural brasileiro, chamado tropicalismo, surgiu sob a influência das correntes artísticas de vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira. Isso é importante. Eles já querem absorver a cultura estrangeira, a cultura americana. Em 1967, a TV Record apresentou o programa Frente Única, uma noite de música popular brasileira com apresentações de cantores, né? Depois houve também alguns concursos, tá? Na TV Record em especial. E algumas pessoas fizeram uma crítica a isso. Fizeram inclusive uma passeata contra o uso de guitarras elétricas, porque guitarra elétrica é influência americana, somos contra isso. Mas a galera aqui, os tropicalistas, estavam exatamente incorporando isso, a guitarra elétrica, misturando os sons, né, as músicas estrangeiras, né, misturando o rock, o pop, com o nosso samba, com a bossa nova, com o baião. Então essa era a mistura deles. Em 68, então, tivemos o terceiro Festival de Música Popular Brasileira da Record. Era muito comum, no YouTube vocês acham isso. Nesse terceiro festival, Caetano Veloso cantou Alegria, Alegria e Gilberto Gil cantou Domingo no Parque, que são talvez duas das músicas mais famosas desse movimento. Se você vai lá no YouTube, você acha esse festival, lá em preto e branco, da TV Record, aí há bastante tempo, né? Aí há quanto tempo? Mais de 50 anos, né? Caraca, tô ficando velho. Não que eu tenha visto isso, pelo amor de Deus, né? A pensar que já é 50 anos, por 2020 já, né, gente? Cara, tempo voa. Mas, enfim, depois de devagar aqui sobre como eu estou velho, essas músicas, esse movimento aqui eram contrários à tendência anti-americana e anti-inglesa. Havia uma tendência anti-americana da sociedade e eles eram contra a tendência anti-americana, ou seja, eram a favor de absorver essas culturas estrangeiras, né? Então, misturava um pouco a nossa cultura brasileira com as inovações estéticas radicais. Isso te lembra o quê? Se você falou Oswald de Andrade, eu fiquei muito feliz, tá? Manifesto para o Brasil e Manifesto Antropofágico. Tem uma associação com o Manifesto para o Brasil de misturar o arcaico com o moderno e com a antropofagia oswaldiana de absorver a cultura estrangeira. A diferença é que aqui ele não está absorvendo só a cultura erudita, é qualquer cultura estrangeira. O popular, o erudito, tudo é aceito aqui para fazer essa miscelânea, essa mistura do movimento tropicalista, tá bom? Uma questão do Enem 2012 coloca o álbum dos Mutantes, que também eram representantes desse movimento. E se você sabe que Gilberto Gil, os Mutantes, Tom Zé, Caetano Veloso fazem parte desse movimento chamado de tropicalismo, você responde bem essa questão. Olha o que ele disse. A capa do LP Os Mutantes, de 1968, ilustra o movimento da contracultura. Repara, ele não falou tropicalismo hora nenhuma, mas ele disse movimento de contracultura, que são as tendências contemporâneas. Ele deu o ano de 68, que é um ano marcante aqui para o tropicalismo. 1967 e 1968 são 2 anos fundamentais, e é isso, essa foi a duração do tropicalismo. E sim, os Mutantes, que foram um grupo musical que pertenceram aí a esse movimento. Então você faz associação, você, opa, isso é tropicalismo, hein? O desafio à tradição nessa criação musical é caracterizá-lo pelo quê? Ele não usou a palavra tropicalismo, então você precisa fazer essas inferências, fazer essas considerações, essas reflexões. Letras e melodias com características amargas e depressivas, cortar o pulso. Não, isso aí é emo, isso é NX0, não é os Mutantes, né? B.
arranjos baseados em ritmos e melodias nordestinos. Bem, ritmo exclusivamente nordestino, sei lá, você vai ouvir Barão da Pisadinha, mas não vai ser os Mutantes. C, sonoridades experimentais, experimentando, tentando, ó, um monte de técnicas diferentes, experimentar uma música de fora, misturar aqui uma bossa nova com rock, um samba com pop e confluência de elementos populares e eruditos. Opa, faz todo sentido. Vamos ver mais, mas essa letra C tá perfeita já. Temos que referir situações domésticas ligadas à tradição popular, só falando de coisa do Brasil e de algo popular, e coisas do dia a dia. Não, letra E, ritmos contidos e reservados. Acabou. Resposta, letra C. Ok? Então, uma questão de 2012, fácil. Depois dessa aula aqui, você mataria facilmente essa questão. Em terceiro e último lugar aqui, a poesia marginal como última tendência contemporânea dessa aula. Poesia marginal, não é que é marginal, por quê? Porque as pessoas viviam à margem da sociedade, à margem da cultura, podemos até dizer assim, ou da cultura estabelecida. Foi um movimento, então, de resistência cultural, surgido na década de 1970. As obras não foram publicadas pelas editoras. É muito comum, eu quero publicar aqui uma coisa, eu vou lá na editora e publico. Hoje, até a produção independente é mais fácil, mas na época não. Mas eles estavam desvinculados desse trabalho editorial, fazendo tudo por conta própria. Então eles tinham certa natureza panfletária. Por quê? Eles faziam tudo no mimeógrafo, que é uma espécie de copiador, uma espécie de xerox, né? Mais primitiva. Porque eles faziam cópias por conta própria e distribuíam, colavam em varais, distribuíam nas ruas, jogavam em cima de prédios, jogavam assim um monte. As pessoas tinham contato com isso, algo bem popular mesmo, bem popular. Só uma moto aqui agora, bem popular. Então, por isso, na natureza panfletária, eles mesmos eram engajados e queriam divulgar essa sua própria arte de forma independente. Eram poemas curtos, até porque eles mesmos que faziam, que imprimiam, xerocavam, né? Mimeografavam, na verdade. Por isso eram chamados de geração mimeógrafo. Poemas curtos e irônicos, retratando o contexto vivido por eles nessa sociedade. Com um tom bem popular, nada de ser um tom grandiloquente, é uma crítica ao conservadorismo, como a gente percebe no poema de Chacal, Rápido e Rasteiro. Analisa comigo, bem curtinho. Vai ter uma festa, que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Não tem rima, aí eu paro. Ele está usando uma linguagem popular, é uma linguagem popular, retratando a sua realidade, a crítica social. Vai ter uma festa que eu vou dançar. Festa, dançar, isso é o quê? Liberdade. Estou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Até o sapato pedir para parar. Aí a famosa pedra no sapato. Até tem um obstáculo. Até tem um problema. É um preconceito. É a censura. É a dificuldade, um obstáculo que aparece diante de mim. E o que eu faço diante dessa situação? Fico parado? Não. Eu vou achar uma solução. Se é o sapato que está me atrapalhando, eu tiro o sapato. Se tem um obstáculo, eu passo por cima dele e continuo vivendo a minha vida feliz, em liberdade, dançando na festa. Então, tirar o sapato é vencer a censura, é vencer o obstáculo. Essa é uma grande ideia divulgada aí pela geração mimeógrafo da poesia marginal. Tá bom? Então, vimos as 3 tendências contemporâneas e finalizamos aqui a nossa matéria. Tá bom? Tenha uma excelente semana de estudos e a gente vai se vendo por aí. Tá bom? Valeu, tchau!